Olá, muito bem-vindo a mais um episódio do ChamiCast, que é o podcast do Colégio Chaminade. E como em outros episódios, que talvez você já tenha tido a oportunidade de acompanhar, a gente vai passar para vocês, a nossa ideia aqui é passar para vocês muitas informações de um jeito bastante descontraído, mas informações que são muito importantes caso você queira saber mais informações, mais detalhes sobre a proposta educacional do Colégio Chaminade. Aqui eu tenho comigo um trio de peso. Eu vou começar pela Gal, que é a Gláucia, né? Ela estava nos falando que o apelido da diretora Gláucia, ela é diretora do Fundamental Anos Iniciais do Colégio Fundamental. Apesar de chamar-se Gláucia, todo mundo a conhece por Gal, né? Uhum. Então, Gláucia é educadora, professora e atual diretora desse segmento. Ana Carla, gostaria até que a Ana Carla se apresentasse, porque talvez eu nem saiba te apresentar tão bem quanto você nas suas atribuições. Perfeito, muito obrigada. Eu sou a Ana, sou psicóloga da Educação Infantil e do Ensino Fundamental 1 do colégio. Minha função chama-se orientação educacional. Então, além do atendimento às crianças e às famílias, eu faço orientação também dos educadores do colégio. Nossa, imagino que você esteja ocupada das 7 da manhã às 12 da noite, né? E também o Gilson, que é o diretor, educador, professor, artista e muitas outras coisas, né, Gilson? Hoje responde pela direção da educação infantil do Colégio Chaminade. Muito obrigada pela presença de vocês. E a gente quer começar aqui pelo começo, né? Que é falar da adaptação. Vocês três recebem crianças muito pequenininhas, né? Uhum. Muitas vezes crianças um pouquinho mais de bebê, né? Que são os bebezinhos, né? E essa questão da adaptação, ela é muito temida pelas famílias, né? Algumas, não é a regra, né? Porque não é a regra, eu digo não temer, né? Todas as famílias muitas vezes têm alguma angústia, a regra, a exceção, quer dizer, aquelas famílias que já estão resolvidas, que deixam lá, não, tudo bem e tal. Eu acho que a regra é as famílias terem um pouquinho de preocupação quando elas vão deixar seus bebezinhos, né? Os orgulhos das famílias, os príncipes e as princesas, né? Tem tempo, certo, Gilson, para isso acontecer, esse processo de adaptação? Olha, Carla, tudo bem? Saudade de você, que bom estar aqui podendo falar um pouquinho sobre infância. Você sabe que na apresentação, quando você me apresenta, hoje eu me coloco como um ativista pelo direito das crianças. A gente luta por uma educação na qual as crianças são vistas com um grande potencial de realização, são crianças pensantes, crianças potentes. E a gente olha para isso lá desde o comecinho. Nós, no Chaminade, nós recebemos as crianças a partir de 1 ano completo de idade. Bebê. Um bebezinho, mas é um bebezinho em potencial já. Claro. Bebezinho ali que está saindo pela primeira vez do seu contexto familiar e vai frequentar um novo espaço, um novo ambiente. Você sabe que, por princípio da educação marianista, os colégios marianistas são muito acolhedores, né? Nós temos o acolhimento como marca da rede de colégios marianistas. E por abordagem pedagógica, a gente optou, Carla, por não chamar mais de adaptação nesse momento. A gente escolheu um termo que faz mais sentido para a gente. Então, hoje a gente chama de ambientação. Porque, olha só, vê se você me acompanha na minha ideia. A adaptação está mais no sentido da criança se ajustar ao novo espaço, ao novo ambiente, aos adultos que ela vai conviver, vai conhecer. Ambientação é o contrário, é a escola que se prepara enquanto ambiente educativo, acolhedor, afetivo, para trazer essa segurança para a criança, para ela poder se desenvolver plenamente e construir vínculos mesmo de segurança, né? E ficar bem naquele lugar. Sensacional, Gilson. Eu vou te interromper, mas claro. Eu acho que isso é sensacional. Eu fui mãe de criança pequena também, tive essa mesma angústia. Agora, se eu tivesse escutado isso lá, há muitos anos atrás, muito provavelmente meu coração teria se acalmado. Lindo isso, lindo e sensacional essa sua colocação. E a angústia, às vezes, está nos pais. Com certeza. A dificuldade em deixar a criança é, muitas vezes, das famílias, e a gente também acolhe a família nesse processo, que participa ali o tempo todo, acompanhando. A gente tem a Ana ali que ajuda, a mãe que chora, o pai que chora, que não quer ir embora.
Que não solta a mão da criança, não é a criança que não solta a mão da mãe. A criança já foi, a criança já está lá, já está enturmada, já está curtindo e a mãe está lá fora. Mas muito legal, eu acho que eu cortei sua linha de raciocínio quando você estava falando da ambientação. Mas... porque para nós o ambiente educa, então o espaço escolar, como um educador, ele tem essa função de realmente proporcionar um lugar onde a criança vai se desenvolver com autonomia, com segurança, cercado de pessoas que amam, que acolhem. Aí é o sentido da educação marianista. Posso fazer um complemento? Deve. Eu estava lembrando, pensando nisso que o Gilson fala sobre ambientação, a gente trabalha a ambientação entre os ciclos também, né? Porque é uma mudança, né, para as crianças, né? Então, quando eles vêm do infantil para o Fundamental 1 e vão do Fundamental 1 para o 2, nós também temos uma programação que nós chamamos de rito de passagem, né? Então, nós não fazemos formatura de educação infantil, formatura de Fundamental 1. Nós temos um rito de passagem que começa lá no meio do ano e termina no final do ano, que é toda essa preparação, toda essa ambientação no novo ciclo. Então, há intercâmbio entre as crianças, entre os educadores dos ciclos, eles conhecem espaço físico, eles têm contato com proposta pedagógica, com a apresentação de uma aula do professor do novo ciclo, né? Existe toda uma integração, tanto entre infantil e Fundamental 1, quanto entre Fundamental 1 e Fundamental 2, para favorecer essa ambientação para o novo ano que vem por aí. Ninguém cai de paraquedas num ambiente desconhecido e tem que sobreviver. Não, a escola está ali realmente pronta para dar o que a criança, o adolescente merece e precisa naquele momento. Então, quando você diz que eu não devo usar o termo, e concordo com isso, a adaptação, mas a ambientação, a minha pergunta foi, isso tem tempo? Então, essa pergunta, ela também não faz sentido, né? Porque a ambientação, ela deve perdurar pelo tempo que for necessária, não é isso, Ana? Eu acho que a gente pode pensar um princípio filosófico muito importante de toda a escola de educação integral, né? Quando a gente discute educação integral, não só de tempo integral, mas a escola de educação integral, para além da dimensão intelectual, quando a gente olha esse ser humaninho, desde o pequenininho até o ser humano adolescente, em todas as suas dimensões, é a compreensão de que não é somente o adulto que vai guiar o processo, né? Mas a criança também guia o processo dentro de uma escola. O processo de ambientação, o processo educacional, ela precisa ter voz, né? Então, se ela tem voz em muitas das decisões da escola, por que não a gente ouvi-la, mesmo que não objetivamente, porque a criança pequenininha ainda não fala, né? Mas por que não ouvi-la? Exatamente, ela está se comunicando, né? Se manifesta, né? Por que não ouvi-la no processo de ambientação? Então, as mães, elas perguntam, e essa é uma pergunta objetiva que precisa ser respondida de alguma forma. Como vai ser essa ambientação? Quanto tempo ela dura? O que eu espero da minha criança na ambientação, especialmente das crianças pequenas que estão chegando a primeira vez na educação infantil? E a resposta que a gente sempre dá para as famílias é: vamos ver como vai ser para a sua criança, né? Vamos respeitar o tempo dela. Então, pode ser que uma criança chegue à escola pela primeira vez e precise que sua mãe entre à sala de aula e fique acompanhando ela por alguns dias, até que ela se sinta segura para transferir essa figura de afeto e de confiança para as professoras. Pode ser que já no primeiro dia ela faça essa transferência de colo e se sinta muito segura e faça tchauzinho para a mãe, e a mãe também se sinta bem para sair da escola. Então, é um processo também muito individual, porque depende desse temperamento dessa criança, da segurança que ela sente, da idade que ela tem. Tem crianças que entram na educação infantil com 1, com 2, com 3, com 4 anos. Então, a gente já está falando de repertórios muito diferentes, né? E é como o Gilson muito bem colocou, o acolhimento dessa família é muito importante. É uma família que às vezes a gente vai acolher por um dia, por 2 dias ou por 6, 7 semanas. Às vezes as mães, elas precisam, e reconhecer esse processo emocional é muito importante. A gente não precisa ficar com vergonha. Quando eu levei meu filho à escola pela primeira vez, ele tinha 8 meses, eu perguntei para a diretora da escola, né, o que eu preciso levar, porque a gente quer saber da mochila, né? Primeiro, o que eu ponho na mochila? Ela falou, o mais importante é o lenço. Eu falei, lenço umedecido? Ela falou, não, lenço para você chorar. E aí eu falei, imagina, tô forte, não tem sentido nenhum, eu tô super bem. E aí quando eu entreguei a criança, eu não sabia o que fazer com o braço. Eu falei, nossa, mas
tá vazio, e agora, né? E uma orientação que ela me deu, que é uma orientação que a gente faz muito para as famílias é: você tá com vontade de chorar? Vem aqui e chora comigo. Vamos reconhecer esse sentimento, não precisa se envergonhar. Porque é realmente uma primeira vez para a criança e para a família. Claro. Mesmo que a família tenha 3, 4 filhos, é a primeira vez daquela criança na escola, né? Então, reconhecer esse sentimento, trazer para consciência, descrever. A gente tem uma sala de espera onde as mães ficam quanto tempo elas quiserem. Se quiserem ficar todo o período ali tomando um café, papeando com a gente, enquanto a criança está fazendo a ambientação dela. Se no primeiro dia a criança precisar ficar meia hora, 40 minutos, se já quiser ficar o período todo com a mãe ali fazendo o suporte do lado de fora. Então, tudo é possível, precisa haver flexibilidade, porque o processo não é do adulto, é da criança. Né? Então, Tá isso certo. é importante. O ambiente é coletivo, mas o olhar é único, né? Exato. E, Carlos, nós Acho temos que uma essa característica nos colégios marianistas, que é a figura do professor tutor. E então a professora, ela tem uma proximidade, ela cria um canal de comunicação direto mesmo com essa família. Então, ao longo do dia, ao longo desses primeiros contatos que a criança tem com o colégio, a professora vai reportando, vai comunicando, vai trazendo o dia a dia da criança. Olha, ela passou bem hoje, ela almoçou direitinho, ela comeu, ela dormiu. Então, todas as informações são passadas assim com muita honestidade, com muita transparência. Então, isso tranquiliza também a família, que se sente mais segura em deixar seu filho. Porque aí a figura do professor, ela passa a ser ali um suporte. Alguém que está ali realmente do lado que ele aliado, pode confiar. né? Ele está em parceria com essa situação, com a mãe, com o pai ali, né? Muito, muito interessante. Outro dia eu estava lendo, pessoal, que a educação infantil, ela é uma base, obviamente, né? E esse autor que eu estava lendo fala que existem duas pontas, né? O início e lá a universidade. Muitas vezes as pessoas falam, a universidade tem mais importância e tal, mas que ele reconhece muitos traços, para o bem ou para o mal, né? Que foram trabalhados, que foram construídos nos primeiros anos. Isso faz sentido? Lá no menino que é o universitário depois. Faz sentido, né, Gilson? Olha, eu entendo que a educação infantil, ela passou nos últimos anos, principalmente depois da nossa BNCC, assim, finalzinho dos anos 2000, ali por ali, quando a gente consegue olhar para a educação infantil não mais como espaço do cuidado apenas, mas sim o cuidado e a educação, os dois muito conectados, como dois processos importantes e que acontecem ao mesmo tempo, se complementam. Então, tudo que se desenvolve ali na educação infantil vai acompanhar, a gente vai criar pilares, alicerces muito sólidos que vão estruturar o caminhar dessa jornada da criança até depois que ela terminar o ensino médio, escolher a carreira dela, ir para uma universidade. Então, assim, eu não quero ser muito otimista de dizer que, porque eu defendo a educação infantil e eu acredito muito na importância dela, de que seja uma das etapas mais importantes da educação básica. Realmente, porque é o início. E se a gente pensar dentro da nossa proposta, do que a gente propõe ali, a gente já falou sobre a criança protagonista. Então, ela é o centro do aprendizado. Ela é uma criança que pensa, uma criança que age, ativamente ela vai conduzir o processo, lógico. Tem o educador intervindo, fazendo as mediações necessárias, é um adulto qualificado, um profissional competente que vai nortear, porque a criança ela quer descobrir o mundo, ela quer pesquisar, ela quer aprender. Então o professor vai direcionando ali como um projeto de pesquisa realmente. E isso na faculdade vai ser primordial, importantíssimo. Dentro disso, a gente olha para a criança também como um lugar onde a colaboração, o coletivo, né? Então a gente educa para uma cidadania, para uma proposta de bem comum, onde a criança ela não está sozinha, ela não pensa só nela, mas ela pensa na ação dela no mundo e como ela transforma esse mundo. Então isso para um universitário também é importante, porque se ele já desenvolveu isso ao longo da vida inteira dele, ele vai chegar lá querendo transformar realmente, definitivamente o mundo. Isso eu vejo como muito importante. Além da questão do senso crítico, tem a capacidade de resolver problemas, problemas reais, problemas urgentes, problemas que façam sentido para a sociedade. O planeta precisa de ajuda. Então, hoje a gente precisa pensar numa educação que cuide, que respeite a natureza,
de uma forma efetiva. O planeta, os recursos estão se esgotando. Lógico. Né? Isso sem falar, né, nos pré-requisitos, se a gente pode chamar assim, né, que para outras aprendizagens que virão. Então, hoje em dia já é comprovado que a janela do desenvolvimento nessa faixa etária, ela está escancarada, né? Então, para estímulo, para desenvolver a parte de psicomotricidade, a importância do desenvolvimento da estimulação musical para depois, que vai refletir depois no raciocínio lógico-matemático, essa parte de psicomotricidade bem desenvolvida, tanto a ampla quanto a fina, para o desenvolvimento da criança, resultando numa alfabetização mais consolidada, mais tranquila, um processo mais natural de alfabetização, tudo isso está intimamente ligado. Então, não tem como a gente não dar esse valor para a educação infantil, porque a gente, nos segmentos seguintes, a gente percebe que se esse trabalho foi bem desenvolvido, se essa criança foi bem estimulada, as aprendizagens que virão mais decorrentes naturalmente, processo, decorrentes desse né? processo, exatamente. Eu acho, né, Ana, que quando a gente fala, o Gilson, vou pegar um recorte aqui dele, a criança na educação infantil que aprende a explorar, que aprende a fazer pesquisa, leva isso, falando de um jeito bastante simples, mas ela leva essa aprendizagem lá na universidade. Não por acaso esse autor falou que ele via muitos traços que haviam sido trabalhados na educação infantil naquele rapaz ou naquela moça universitário, tanto para o bem quanto para o mal. A criança mesmo, né? é um pesquisador por natureza e a gente não pode deixar isso se perder, né, ao longo da escolarização. Eu acredito que a educação infantil ela vai abrir links, ela coloca links ali na cabeça da criança que ela vai acessar no momento que ela quiser. São janelas que a gente cria para a criança poder vislumbrar um mundo diferente conforme ela for crescendo e sentindo a necessidade de se aprofundar em temas diferentes. Então tá aí a ligação. Eu, por exemplo, no colégio, eu tenho diálogos muito intensos com o diretor do ensino médio, que é o Rogério, porque eu acredito que a gente tem que conversar, a gente tem que dialogar. Eu sou a entrada, ele é a saída, mas o que acontece nesse meio todo, entre uma etapa e outra? A criança é a mesma, então ele tem um perfil de saída lá no ensino médio que eu estou ali alicerçando. Então a gente mantém esse diálogo muito próximo, essa conexão. E a gente volta para aquele lugar, essa sua percepção é muito legal, Carla, porque a gente volta para aquele lugar, por muito tempo na história da humanidade, a gente entendeu a escola como o lugar do desenvolvimento da intelectualidade, né? Por isso que a gente valoriza muito a universidade, porque a universidade é o lugar da intelectualidade, né? Do desenvolvimento do pensamento, da habilidade técnica, que é, sem dúvida, muito importante. Claro. É essencial para o desenvolvimento de uma sociedade, né? Mas a escola precisa olhar para todas as dimensões. Por isso que a gente volta na importância da educação integral. E quando o Gilson fala eu vou chamar de pensamento científico, né? Que é o incentivo à curiosidade, ao pensar. Uma das críticas que a gente faz à escola moderna é o fato de que ela vai matando aos poucos essa habilidade da criança de ser curiosa, de pensar cientificamente, porque quando ela pergunta o que é isso, para que serve, quando ela questiona, a gente vai silenciando o questionamento. Ou isso traz é a assim, resposta ou pronta. a gente dá a resposta de forma muito pronta, né? A gente não abre esse espaço todo, né? Então, a gente precisa retornar a esse lugar do questionamento. É para isso que a educação infantil serve. Então, é muito legal esse seu questionamento, porque a ponte existe sim. E ela é a educação infantil é o espaço de fomentar esse pensamento científico. E o grande desafio do ensino fundamental 1 e 2 é manter isso fervilhando. E, na minha opinião, o grande desafio do ensino médio é fazer o equilíbrio entre a intelectualidade, que é o grande tom do ensino médio, e manter essas habilidades em desenvolvimento, né? Agora, Ana, você puxou também um assunto que eu acho que é muito interessante a gente trazer, sobretudo para esses pais de crianças tão pequenininhas, né? Que é a questão da educação integral, que no Chaminade se faz num período integral, que são coisas muito distintas, né? Fala um pouco para a gente dessa questão, dessa inter-relação entre essas dimensões, por favor. Perfeito. Bom, no Brasil hoje, né, a gente está falando de uma literatura científica de educação integral e também uma literatura mundial, na verdade, que a gente também estuda muito no Brasil, que diz que é muito importante que a educação integral seja desenvolvida num tempo integral. Por quê?
A intelectualidade, como a gente estava dizendo, basicamente é o desenvolvimento do pensamento formal, né? Então, o desenvolvimento de um currículo, história, ciências, matemática, geografia, né? São as habilidades que estão previstas na BNCC e que cada escola acaba desenvolvendo a partir da sua realidade geográfica, da sua realidade próxima, né? Numa escola marianista, por exemplo, a gente também dá o tom da realidade marianista. Então, o currículo ele é montado dessa forma a partir dessa base geral. Isso a gente chama de intelectualidade. Na nossa escola, como é uma escola que pensa de forma integral, nós também trabalhamos a dimensão espiritual ou a dimensão interna, né? Quando a gente ensina a criança a olhar para si, olhar para o outro, entender que existem coisas nesse mundo que podem ser explicadas de outras formas, né? Inclusive o seu mundo interno também. Existe a dimensão corporal, então cuidar do próprio corpo, olhar para o seu corpo, entender essa imagem corporal, como ele se desenvolve, o que é essa alimentação, né? O que é o desenvolvimento do seu corpinho mesmo, da sua proteção, do esporte, né? Qual é o papel do esporte na vida dessa criança, uma coisa que para nossa geração foi tão difícil, é tão sofrido, e a gente tenta fazer com que para ele seja muito natural, muito prazeroso, muito divertido, e que eles também tenham uma relação com o alto desempenho mais prazerosa, né? Tem também a dimensão social, né? Então, desde muito pequenos, eles trabalham em grupos, a questão da empatia. A gente já vê uma diferença, são 5 anos de escola funcionando. A gente já vê uma diferença das crianças que estão conosco desde o começo, na forma como o trato entre eles, a percepção da diversidade acontece, da inclusão. Então, muito importante esse trabalho da sociabilidade entre eles. E a dimensão emocional, né? Então, como é que no mundo de hoje, que é um mundo ansiogênico, que é um mundo que cobra, que é um mundo competitivo, como é que tudo isso se dá dentro de mim, né? Então, a questão do desenvolvimento emocional é muito importante, dessa inteligência emocional. Então, uma escola que olha para todas essas dimensões dificilmente vai fazer isso num período de tempo encurtado. Né? Então, quando a gente fala escola integral, de tempo integral, o que a gente está dizendo é que a gente precisa de um tempo para que a gente consiga desenvolver atividades olhando para todas essas habilidades que fazem parte de todas as dimensões importantes, né, nessa amplitude. Então, a educação integral ela é uma discussão mundial que é contra-hegemônica com relação a uma escola hipertradicional. O que seria uma escola hipertradicional? Que é focada na intelectualidade, né? Que desenvolve mais essa habilidade só curricular. Não é uma negação. Prioritariamente, né? Não que ela não seja importante, mas prioritariamente é isso. Isso, né? A escola integral também precisa ter uma força focada na dimensão curricular. Afinal, é para isso que uma escola existe. Sim. Né? Para o desenvolvimento intelectual, essencialmente também. Perfeito. Eu vou pegar esse gancho, queria passar para você, Gilson, a questão deste período, que é um período estendido, comparativamente às escolas tidas como regulares. Como as crianças lidam com esse período, como é que a escola acolhe? Eu ia falar como que a criança se adapta, mas eu já aprendi que não é nessa linha. Como que isso acontece na escola? Olha, eu entendo que a educação infantil, ela não se chama educação infantil, diferentemente das demais etapas que são ensino. A gente tem ensino fundamental, a gente tem ensino médio, porque educação é vida, né? Educação é uma continuidade daquilo que a criança traz de casa. Então ela sai de casa, ela vai para a escola, não há uma interrupção, não há uma quebra da vida. A vida continua, é a vida em desenvolvimento. O momento que ela entra na escola, então a gente começa a receber as crianças a partir das 7h30 da manhã e elas permanecem conosco até às 18 horas, muitas vezes. Então nós temos ali educadores que vão oferecer para essa criança momentos de convívio, de brincar livre, de autonomia. Os projetos, nós trabalhamos por projetos e os projetos eles se desenvolvem em pequenos grupos. Então nós temos os momentos também de cuidado, de higiene íntima, momentos de alimentação, nós temos o lanche da manhã, o lanche da tarde, o almoço, o descanso. Tudo isso é potencialmente para nós visto como um lugar, um espaço, um tempo de desenvolvimento de aprendizagem. Então a criança está aprendendo o tempo todo, a criança está se desenvolvendo o tempo todo. E aí, qual é o papel do professor dentro de tudo isso? Escutar as necessidades das crianças, observar, registrar. É aí que a gente avalia esse processo de desenvolvimento pleno, porque não é só naquele momento específico, naquele recorte daquela atividade que foi programada. Não, é como a criança se relaciona da ida da sala até o refeitório. O que acontece nesse meio tempo? E esse deslocamento, para nós também é importante, porque a gente também prepara.
Porque tem que ser um convite, tem que ser gostoso andar pelo colégio, tem que ser gostoso dentro dessa exploração, cantar enquanto a gente caminha, brincar, a professora faz uma proposta, então nós somos agora detetives, que a gente vai encontrar pistas de um animal que desapareceu, sabe? Sempre é um convite para uma proposta lúdica, imaginativa, onde a criança vai mergulhar, vai fazer essa imersão. Então ela passa o dia, essas horas todas, que para nós adultos parece, nossa, quanto tempo. Não, para a criança é pouco, e a gente sempre brinca assim, se a criança chegar em casa e o pai e a mãe perguntar, e aí, filho, o que você fez hoje na escola? A criança responder, mãe, eu só brinquei. Que ótimo, A gente vai estar muito feliz porque o nosso objetivo foi alcançado. Realmente, a criança brincou, porque é brincando que ela vai aprender. Eu gosto da palavra, várias vezes a gente conversa sobre isso, intencionalidade, né? Porque parece que é um movimento muito espontâneo, né? Criativo, onde há espaço para imprevistos, para a criança trazer um conteúdo e o professor explorar mesmo sem estar programado. Gilson gosta de falar que nós temos jornada na escola, nós não temos rotina, né? Eu aprendi isso com ele. Porque, de fato, é impossível você chamar de rotina o que nós temos na escola quando a gente pensa em educação a partir dessa perspectiva, né? Então, é um movimento espontâneo, criativo, com intencionalidade. O educador tem esse olhar atento a todo momento. E ele aproveita dessas situações espontâneas para e desenvolver, trabalhando os conceitos, desenvolvendo as habilidades que a criança precisa desenvolver. Eu achei muito bacana vocês falarem isso e acho que vocês estão em completa sinergia, de fato, e isso é fantástico, né, para uma equipe. É a vida acontecendo, né? Teoricamente, não existe aquele espaço do aprender na escola. Ela está aprendendo em casa, ela está se desenvolvendo em casa, muda o cenário e ela continua vivendo e se desenvolvendo em todos os momentos daquele espaço, onde ela está temporariamente durante um período que vai de X a X, né? E essa questão do período, Gilson, acho que eu queria muito que você trouxesse isso. A escola, ela recebe esses alunos a partir das 7 e pouco da manhã, mas esses alunos têm a liberdade de entrar um pouco mais, essas crianças, né, melhor dizendo, um pouquinho deslocado desse horário. Como é que funciona a questão prática de horários? O horário regular das crianças, né, da educação infantil, então a gente recebe crianças de 1 a 5 anos. Certo. E o regular seria das 8h30 às 16 horas. Então, entendi. Qual seria o horário estendido por necessidade das famílias? A partir das 7h30. Então, a gente faz a recepção, o acolhimento das crianças. Um pouco antes, Isso. né? E depois das 16, eles podem permanecer até as 18 horas. Lembrando que as crianças de 4 e 5 anos já participam de atividades extracurriculares, que também são atividades que são oferecidas por adesão às famílias, nas quais eles podem participar de aulas de balé, música, futsal, judô, são várias atividades oferecidas às crianças, que eles podem fazer dentro do horário também. E isso é muito interessante porque a gente vê que as escolas na Europa, as escolas nos Estados Unidos, elas funcionam mais ou menos assim. E o que a gente vê é que as famílias falam, nossa, olha lá, na Europa, as crianças vão das 8 até as 4 e tudo bem. Quando você traz essa realidade para o Brasil, ai, não, mas o meu filho vai cansar. Isso é fato, né? Assim, quando está lá na casa dos outros, a gente acha muito bacana. Mas quando a gente tem a oportunidade aqui, próximo da gente, parece que existe essa resistência, né, Ana? E eu acho que isso se dá, Carla, porque a gente imagina que a criança estará dentro da escola, numa sala de aula, numa carteira, como nós ficamos quando era a nossa vez de estar na escola. Exatamente. Então, a gente projeta a nossa história escolar na criança de hoje, mas isso não é possível, porque é um outro tempo, é outra escola, uma outra realidade, né? Então, a criança que ela faz uma jornada integral, numa escola integral de tempo integral, ela vive uma outra realidade. Então, as atividades, elas são alternadas em natureza, né? Como o Gilson falou, na educação infantil, a gente tem essa jornada que é muito variada em termos de múltiplas linguagens que eles utilizam ao longo do dia e que muitas vezes as crianças chegam ao final do dia e eles falam assim, nossa, não deu tempo de fazer tudo o que eu queria. E
ensino fundamental, a gente também tem uma alternância na natureza das atividades, né? A gente já pensa o horário assim, né? Quando é um quebra-cabeça, né, Glaucia? Mas os diretores, eles já pensam o horário assim, poxa, então isso aqui vai exigir mais intelectualmente, eu vou alternar com uma atividade que tem uma natureza corporal, vou alternar com uma atividade de uma natureza artística, para que justamente essa jornada não seja exaustiva. Sim. Naturalmente, ao final do dia, eles estarão cansados porque se dedicaram, né? Mas não vai ter essa exaustão da nossa época, que era uma época puramente intelectual, de ficar sentado na carteira, e era, de fato, entediante, né? Não era nem só exaustivo, era também entediante para a maior parte de nós. E nem Espero sempre que alguns funcional, de nós né? E nem sempre funcional, sim, né? Exatamente. E eu acho que essa questão que o Gilson falou, assim, o brincar, muitas vezes a gente também vê essa realidade em famílias que são jovens, né? São pais jovens, mas porque eles retratam aquilo que eles tiveram, né? Isso. Então, brincar é uma forma muito legal de aprender, sim, né? Descansar, a gente aprende descansando também, né? Brincando, descansando. E, Gilson, eu quero falar muitas coisas de alfabetização, mas eu queria encerrar aqui. Logicamente, tem muita coisa para falar, mas a gente tem uma novidade na questão de horários aí, de períodos na educação infantil, né? No Colégio Chaminade. Pois é, Carla, a gente ouvindo muito e acolhendo as necessidades de algumas famílias, nós resolvemos oferecer o tempo parcial, o período parcial, ou seja, só o período da manhã, para as crianças de 1, 2 e 3 anos, que justamente entra um pouco nisso tudo que a gente comentou. Certo. Dessas aflições, essas angústias, ou às vezes até a própria necessidade da criança fazer uma outra atividade no período da tarde. Né, as crianças muito pequenas, e pais que têm essa possibilidade de ficar com os filhos também em casa, optam muitas vezes por tê-los mais tempo, são crianças menores. Então a gente olhou para tudo isso e oferece hoje também o tempo parcial, que seria o período da manhã para as crianças de 1, 2 e 3 anos. Ah, entendi. E sem nenhuma perda, obviamente, da proposta. Exato. Né? Exato. Marianista. A gente optou por colocar das dimensões, no período da manhã, somente no período da manhã, porque acontece algo muito importante. Em todas as escolas marianistas, em todas as etapas, a gente inicia a nossa manhã com a oração da manhã. Então, as turmas, os grupos, alunos e professores se reúnem num momento de interiorização, onde eles vão se conectar com Deus, agradecer pelo dia, fazer alguma petição, celebrar aquele momento juntos e aí dar continuidade. Certo. Dali se desdobram as atividades do dia. Então, para nós é muito marcante, muito importante esse momento da oração da manhã. Então, a gente gostaria que as crianças todas estivessem presentes nesse momento. Por isso, nós não temos o período da tarde. Importante mesmo, é muito legal, muito bacana. Então, fica aí para os pais também, sim, né, dessas crianças de 1, 2 e 3 anos, é isso, né, Gilson? Que existe também essa oportunidade. A partir dos 4, entra no esquema normal, sim, que é a escola das 8 até as 16. A gente entende que para desenvolver tudo aquilo que a gente deseja para a criança, certo, ela precisa realmente estar em tempo integral. Muito bom, muito bom. Glaucia. Uma pergunta que eu acho que todas as famílias fazem, e até legítimo, né? Até porque pais são educadores também, mas educadores em outro sentido, né? E a gente pensa, enquanto pai, mãe, não, meu filho, olha, o filho do vizinho já está lendo. Será que o meu filho vai ler nessa mesma idade? Tem hora certa? Tem data certa? Tem momento certo para a alfabetização acontecer? Eu acho que é uma coisa que nós tocamos já nesse assunto anteriormente no podcast, que é o trabalho de coletivamente olhar para a individualidade. Isso é uma premissa básica na alfabetização, né? Então, ele é um processo que ele não começa no primeiro ano e se encerra no primeiro ano, né? Ele começa lá na educação infantil, desde o infantil 4, né? Passa pelo infantil 5, entra no primeiro ano e vai se consolidar lá no finalzinho do segundo ano, né? Tem crianças que já estão lendo e escrevendo antes do final do segundo ano? Tem várias, mas a gente não pode considerar que aquela que não está fora
Ah, está com uma dificuldade pedagógica. Não necessariamente, né? Então, acho que quando a gente tem esse olhar individualizado, a gente não trabalha a alfabetização somente como um código, né? Que ele tem que aprender algumas sílabas, ele tem que aprender o nome das letras e aprender a decodificar aquele código, né? A gente entende que aquilo tem uma função social, né? E dentro dessa perspectiva, eu não posso separar esse trabalho do trabalho também das ciências, da história e geografia, né, que a gente chama dos estudos sociais, porque aquilo tem que ter um significado para a criança. E, então, eu não tenho como desconsiderar o desenvolvimento individual. Né? Então, não tem uma hora certa. Tem que sair alfabetizado do primeiro ano. A gente ouve muito isso, né? Ou na educação infantil. Ou até na educação infantil. Aquela educação infantil daquela escola, já sai alfabetizado. Já sai lendo. Isso, Ou senão assim, mas não vai começar a letra cursiva? Porque a criança da outra escola já faz letra cursiva. Não, a gente pensa em termos de prioridades de habilidade. Então, vamos pensar uma coisa. Mesmo no nosso terceiro ano, eu vou trabalhar uma produção de texto. O que eu quero na produção de texto? Eu quero que a criança desenvolva a sua criatividade, que o texto dela tenha coesão, que ela consiga desenvolver o raciocínio. Será que eu estou preocupada se ela vai usar letra cursiva ou letra bastão para escrever o texto dela? Ah, não, só pode com cursiva, porque vocês estão no terceiro, já tem que saber escrever com letra cursiva. O aluno que acha a letra cursiva muito chata, ele vai fazer um parágrafo. E aí eu não vou ver se tem coesão, se tem criatividade, se tem... Então, assim, a gente tem que ter muito essa perspectiva do objetivo daquela atividade. E não atos mecânicos. É previsto que ele já saiu a letra cursiva no terceiro ano. Não, a gente trabalha desde lá da educação infantil, quando a gente trabalha o treino grafomotor, a gente trabalha na areia o movimento da letra cursiva, né? Então, existe um trabalho que está sendo desenvolvido e ele vai aprender a letra cursiva. Mas se ele vai usar no futuro a letra cursiva ou não... É menos relevante. É menos relevante. Acho que o que você falou é muito interessante, né? Porque a gente tem que olhar realmente o que nós queremos naquele momento. A gente quer que ele desenvolva uma ideia, que ele tenha coerência, ou a gente quer que ele tenha letra bonita, né? É isso. Mas a professora não vai fazer a correção da letra, da ortografia no texto, na produção de texto? Ela vai fazer em outros momentos, ela vai ensinar. Depois que ela ensinar que M a gente usa antes de P e B, aí ela vai, quando o aluno escrever errado, ela vai mostrar para ele, olha, lembra que a gente aprendeu que o M é antes do P e do B? Mas quando for esse momento. Neste momento, exatamente. Né? Essa correção. É isso que a gente fala muito quando a gente fala de alfabetização e letramento. Por isso que a gente fala que não pode ser separado. Queria muito que você falasse sobre isso, porque existe uma grande confusão entre alfabetização e letramento. Né? Na verdade, eu acho que são processos que hoje, a gente quando aprende em educação, as gerações novas, né? Eu já sou de outra geração, me formei em outra geração, fui estudar isso depois. A gente não pode dissociar mais a alfabetização de letramento. A alfabetização sem letramento é o que a gente via antigamente, que era aprender um código, decodificar na leitura e na escrita aquilo que... Algo concreto. Algo concreto. Essa letra se chama tal e tem o som tal. E aí eu sei usar. Mas eu não entendo a função social, como eu falei agora há pouco, daquilo. Né? Então, nós fomos alfabetizados e letrados, mas talvez não houvesse essa consciência na época que nos alfabetizaram e que tivemos também o nosso letramento. Então, a gente fala para os pais, quando eles falam, mas não pode trabalhar como era antigamente, a cartilha, só com as sílabas e tal. Falo, poder pode, cada criança aprende por um caminho. O que eu não posso é limitar a essa estratégia. Né? Então, eu vou em casa, como que eu posso ajudar? Eu vou fazer supermercado. Quais as frutas você quer que a mamãe compre? Qual é a função social dessa escrita, daquilo que você está aprendendo na escola? Fazer uma lista de supermercado, né? Ler um bilhete que alguém deixou, ou uma mensagem que mandaram pelo celular, né? Um comando num joguinho que ele está jogando. Né? Então, ele vê que aquilo faz parte do dia a dia dele, que aquilo tem uma função social. Por isso, ele aprende aquele código. E ele aprende a usar aquele código. Senão, ele só vai ler as palavras no livro e na cartilha. Ele não vai ver no dia a dia, não vai incorporar. Então, esse processo tem que acontecer junto, para ter significado. Eu posso dizer, de uma forma simples, que entender o conteúdo da mensagem?
Porque a gente vê aquela muitas que eu quero crianças passar, quanto aquela que eu estou recebendo. Exato. Isso é letramento. E Isso onde é. encontrar esse conteúdo? Nós temos gêneros, suportes diversificados que são apresentados. Quando a gente fala do processo de alfabetização e letramento, lá na educação, olhando para as nossas crianças, a gente inicia desde o infantil 1, com os bebês, quando a gente faz a leitura de um poema e a gente diz, isso é um poema, isso tem rima. A consciência fonológica vai sendo construída desde o início. Então, as crianças sabem identificar uma reportagem, onde eu encontro? No jornal. O gênero, receita. Onde eu vou encontrar uma receita? Antigamente tinha um caderninho de receita da vovó. Agora a gente encontra num site de receitas. São vários os lugares onde a gente pode encontrar, mas a estrutura daquele gênero textual, ela é identificada, ela é reconhecida pela criança e ela passa a fazer uso, porque ela entende. No infantil a gente faz muito de brincar, então a gente brinca um jogo, uma brincadeira, as crianças vivem aquilo e depois elas estruturam os comandos, as regras daquela brincadeira. Quando a gente faz uma receita junto, depois a gente faz a escrita daquela receita. Isso é um texto instrucional. Sim. Quando a gente faz uma produção de texto coletiva, né, um trabalho que se faz muito no primeiro, no segundo ano, no infantil 5, que as crianças discutem um determinado conteúdo ou um determinado tema e juntas elaboram um texto com o educador. Enquanto o educador o texto é o final. É o final. Ele não é o começo. Exato. Né? Muitas vezes. E aí, na elaboração do texto, ela já está entendendo que um texto, para ser elaborado, ele precisa ter começo, meio e fim. Que ele tenha um clímax, porque o educador vai trabalhando isso com eles coletivamente. Quando ele vai fazer a produção de texto individual, ele já entende essa estrutura, sem ter consciência, talvez, do conceito, mas ele já sabe estruturar dessa forma. Né? Então, eu acho que o letramento, por exemplo, ele pode ser feito, inclusive, com um livro sem palavras. Mas se ele faz a interpretação daquilo, ele consegue captar qual é a mensagem, ele está num processo de letramento. Porque ele pode produzir a própria história depois de ver aquelas imagens. Né? Ou seja, construir. É o uso social. É o uso social da escrita e da leitura. Eu diria assim, é um texto com contexto. Muito legal, muito É interessante. Portanto, eu acho que desmistificando essa questão, né, Gláucia, não existe esse tempo tão certo de sair escrevendo, lendo. São coisas que vão acontecendo à medida que a criança vai amadurecendo e tendo condições de... Sim. E é um cuidado até que eu acho que as famílias precisam ter. A gente alerta muito as famílias nesse sentido. Porque trazer essa tensão e essa ansiedade para o processo, como se o filho já estivesse atrasado nesse processo, traz um peso para a criança... também de ansiedade e às vezes até interfere nesse processo que é mais natural. A gente valoriza, né? a escrita espontânea, que é essa vontade de escrever. Lá no infantil eu já sinto assim, você pede para a criança escrever algo, ela diz, mas eu não sei escrever. Entendo. Ela já se coloca essa crença limitando mesmo o processo, porque com certeza ali em casa, o adulto, alguém já deve ter dito para ela, olha, você não está escrevendo corretamente, você não sabe escrever ainda. E isso é muito triste para nós, porque o que a gente quer realmente não é corrigir a criança, é que ela escreva, que ela tenha vontade de escrever. Independentemente de como ela faça isso. Porque... E até com quais símbolos ela pode até escrever de um jeito porque a gente entende que a linguagem, gente, né? Ela estrutura o pensamento. Sim. A partir do momento que ela se apropria dessa nova linguagem que é a escrita, ela vai estruturar o pensamento dela. Quantas pessoas se organizam melhor escrevendo, não é verdade? E com isso a gente não está dizendo que não haja uma sistemática, né? Porque a alfabetização, essa habilidade de ler o mundo, de ler o código, de interpretar o código, ela tem um processo mecânico, né? Que faz parte dessa decodificação. Ela tem uma habilidade fonética, né? Entretanto, existe um tempo da correção, né? Existe um tempo de você dizer, por exemplo, quando a gente está falando da habilidade ortográfica, né? Então, qual é o momento em que a gente olha para uma palavra e diz, não, isso não é com 2 S, isso é com C cedilha, né? Existe um momento da gente fazer essa correção. Não é o momento que ele começou a adquirir a escrita da palavra e do som. Se a gente fizer isso logo no início da aquisição,
ele vai sentir justamente isso. Então eu não consigo, então eu não vou fazer. Existe um momento. Então ele já escreveu aquela palavra diversas vezes. Ele já consolidou a percepção de que ele consegue. Então o passo seguinte agora eu já consigo fazer essa correção. Como eu vou fazer essa correção? Diferente de antigamente, que a gente pegava um canetão vermelho e botava um X para mostrar para a criança que ela não conseguia. Hoje a gente já até a correção. Círculo, Exatamente. Né? Então, assim, como o Gilson deu o exemplo, né? Eu vou dar um exemplo bem prático, assim. Meu filho escreveu, semana passada, eu chorei contando isso pro Gilson, né? Ele escreveu a primeira vez a letra B em casa. E foi uma comoção geral, né? Puxa, né? Olha, está entrando no mundo das letras. O nome dele começa com B. O nome dele começa com B. Então, ele escreveu a letra B, espelhado, os bolinhas pro outro lado, super esperado, né? E aí, ele escreveu a letra B no papelzinho dele e eu escrevi no meu papel também a letra B. Eu não disse pra ele o seu está errado, o seu está feio, nem nada disso. Eu só escrevi no meu papel a letra B. Quando ele viu no meu papel a letra B, que estava com as bolinhas pro lado correto do letra B, ele olhou e ele falou, fiz errado. E ele começou a chorar. Porque ele identificou que, puxa, né, olha, minha primeira tentativa aqui, eu já estou fazendo tudo errado. 3 anos de idade. Então, assim, já tem essa percepção de que... aí eu falei, eu fiz tudo errado, né? Ele já vai ficar travado, não vai mais querer falar de letras. Então, veja bem, a gente, como adultos, às vezes a gente direciona o processo da correção de uma forma muito prematura. A ansiedade é nossa, né? Só que isso não significa que não haja uma sistemática, uma organização. Às vezes, os adultos, até os clientes da escola, das escolas como um todo, não só da nossa, a gente conversa com os companheiros que trabalham em outras redes educacionais e dizem a mesma coisa. Eles ficam nesse lugar. Então, se não, é como se houvesse uma polarização. Ou as escolas são hiper sistematizadas e apostiladas no processo de alfabetização, ou elas são extremamente espontaneístas e não há nenhuma correção. Não, existe um espaço entre uma coisa e outra, né? Claro. E é nesse espaço que eu percebo que a gente se encontra. Sim. Existe sim o desenvolvimento da habilidade mecânica que faz parte da alfabetização e letramento, e existe o espaço da correção. Mas para tudo isso existe um tempo, né? Eu colocaria, assim, perfeito a colocação. Imagina esse rio mesmo. A gente não está nem à margem direita nem à margem esquerda. Nós estamos na terceira margem, no centro desse rio. Olhando, porque as nossas propostas de escrita, de leitura escrita dentro do contexto escolar, elas são reais, são significativas. O que a criança vai escrever dentro da escola não é uma atividade que ela só vai encontrar ali, ela foi pensada para aquele momento e aquilo está desassociado, apartado da vida. Não, ela vai usar aquilo fora, ela vai ver aquilo na vida, ela vai sair, ela vai ao supermercado, ela vai poder ler o rótulo, eu ia dar esse embalagem. exemplo que o Gilson falou para concretizar o que a gente está falando. Então, por exemplo, nós temos uma atividade do primeiro ano que, dentro da programação e da proposta da BNCC, um dos gêneros textuais que a gente trabalha no primeiro ano são listas, né? Então, é o início ainda desse processo de alfabetização, a gente trabalha com listas. As professoras adotam um livro paradidático que chama Listas Fabulosas, que também é sobre listas. Trabalham com esse livro e depois trabalham com nome das frutas, fazem a lista de compras. Foram com as crianças ao supermercado e lá as crianças escolheram as suas frutas. Compraram, eu estou tentando sintetizar, o projeto é bem mais detalhado, mas enfim, eles compram as frutas no mercado, trabalham a questão já de sistema monetário junto, porque eles levam os R$20 deles para comprar a fruta. Essa fruta dá? Posso levar 2? Levo uma? Então o professor ali no contexto já trabalha também com a matemática, porque a outra característica da nossa proposta é não segmentar os conteúdos, né, em áreas, mas trabalhar de forma integrada. Levam para a escola e continua a proposta na escola. Eles vão comer a fruta, eles vão fazer a lista das frutas que eles compraram no supermercado. Eles criaram, junto com as famílias fizeram uma atividade na escola com eles para criar o nome de outras frutas. Trabalhamos com pseudo-palavras, vamos criar as palavras. Então, vamos lá, vamos juntar a maçã com a goiaba. Que nome que vai dar? Maiaba. Não, eles criaram a maiaba, escrevem maiaba, porque aí eles sabem usar aquele código da forma como eles quiserem. Aí aí a gente está passando pelo processo de letramento, né? Então é mais ou menos isso, é só um exemplo assim, para a gente pensar. Nossa, nós ficaríamos aqui horas conversando, né? Eu só queria trazer um ponto aqui que acho que é muito interessante que a gente possa colocar também. Como que a tecnologia entra nesse dia a dia? É um tema... Acho que os 3 podem trazer as suas visões. Eu vou começar, mas eu sei que a Ana e o Gilson têm muito para contribuir. É um tema que tem tocado muito as escolas hoje em dia, porque a gente precisa usar a tecnologia e precisa bem usar a tecnologia. Então, hoje, existe essa preocupação muito de trazer isso com equilíbrio para o contexto escolar, porque as nossas crianças têm tido muito acesso,
mesmo fora da escola e às vezes de forma inapropriada. Nosso professor de inovação e tecnologia, ele é do Fundamental 1 e trabalha também com infantil, ele é muito sensato nesse aspecto, tem uma bagagem enorme na área, só que ele começa sempre trabalhando com as crianças de que tecnologia não é só o uso de aparelhos digitais, de smartphone e tudo mais. Mostrando para as crianças tudo que tem de tecnologia na história, na invenção da roda, de outras, e etc. E no começo há uma frustração no primeiro ano, porque eles querem aula de inovação e tecnologia, já chegou com o tablet. Não, ele não chega com o tablet, né? Então ele faz esse trabalho anterior com as crianças, que é justamente uma preocupação que nós temos, que é ensinar a como usar essa ferramenta que é a tecnologia hoje em dia, né? Para não colocar ela num lugar, ela é um meio, não é um fim, exatamente. Né? Então, a gente tem que lidar com isso com muito cuidado no contexto escolar. Eles têm, por exemplo, oficinas com o tablet no segundo ano, especificamente para trabalhar com jogos matemáticos. Mas é um momento na semana, porque aquilo tem o seu papel dentro da nossa estrutura. Faz sentido para aquilo que está sendo. Né? Exato. Mas tem tantas outras coisas que são utilizadas ali que não são esta forma de tecnologia, mas que é tecnologia. Isso e que a gente se apropria que você também. Tá trazendo, né? Assim, um moinho, por exemplo. Exato. É uma forma de tecnologia, né? É muito interessante trazer sob esse aspecto também. Deixa eu perguntar uma coisa para vocês. Existem efetivamente situações que precisam ser olhadas de um jeito diferente. Algumas crianças podem trazer algumas dificuldades pontuais. Como é que a escola trabalha em relação a essas questões? Quando uma criança traz uma dificuldade, Carla, a gente tem que ir com muita sensibilidade, né? Porque uma criança, eu digo que é o mundo mais complexo que existe. O nome do comportamento que a gente observa é topografia. O que é topografia? É o jeito do comportamento. Uma criança que está com uma dificuldade de aprender a ler e escrever, por exemplo, eu estou olhando para a topografia. O que eu vejo é o jeito do comportamento. Ela não está conseguindo ler e escrever. A função desse comportamento, ou seja, por que ele está acontecendo, pode ser múltipla. Se a criança pode estar com dificuldade de aprender a ler e escrever, por quê? Está com uma questão emocional muito importante, está passando por um momento muito sensível, ela, de fato, tem uma dificuldade de aprendizagem, um transtorno de aprendizagem envolvido, ela tem um atraso em alguma habilidade de linguagem, que é um atraso pontual, que precisa ser estimulado, e esse atraso sendo estimulado, ela vai desenvolver essa habilidade. Então, pode estar acontecendo um universo de coisas com essa criança. A gente tem que tomar muito cuidado para não ser nem precipitado, mas também para a gente não negligenciar uma dificuldade que pode ser bem importante. Esse lugar é super sensível, né? Então, a primeira coisa, quando os professores são os primeiros que identificam uma dificuldade de uma criança, porque eles têm esse olhar do comparativo coletivo, inclusive essa convivência, né? Essa comparação da criança com ela mesma. A gente faz uma parceria, direção, psicologia escolar e os professores. Identificamos a criança com dificuldade, a gente começa a fazer uma observação sistemática. A gente pega os registros de avaliação, as atas de reuniões anteriores, vê como é que é, chama a família, como é que está em casa, como é que estão as coisas, faz uma parceria sempre muito honesta com essa família e desde o início dizendo o que a gente está percebendo. E aí a gente primeiro de tudo intervém. A criança apresentou uma dificuldade, vamos variar as estratégias escolares. Estou ensinando da forma X, vou ensinar também da forma Y e Z, ver como é que ela responde. A criança não respondeu tão bem, a gente escolhe qual vai ser o encaminhamento especializado. Então, veja, se ela está com uma dificuldade... Se necessário for, Se necessário for, exatamente. Então, primeiro, sempre intervenção. Por quê? Porque, às vezes, ela tá com uma dificuldade porque a forma como nós estamos ensinando não está adequada para a forma como ela aprende, né? Então, a gente sempre intervém antes de encaminhar. Sempre em parceria, sempre em absolutamente diálogo, honesta e transparente. Né? A família precisa saber, exatamente. E as famílias são muito parceiras, muito parceiras. E aí a gente encaminha, a especialidade de encaminhamento sempre depende da dificuldade. A criança está com uma dificuldade na área de linguagem, a gente estuda e num diálogo. Família, eu estou pensando em fazer um encaminhamento para fonoaudiologia, o que vocês pensam? Vejam as evidências de dificuldade. A gente tentou essa estratégia aqui, a resposta do seu filho foi essa. A gente tentou essa outra estratégia, a resposta foi essa. Por isso pensamos no encaminhamento da fono, ou da psicologia, ou da neuropediatria. A gente sempre faz esse diálogo muito franco e muito honesto. Uma vez encaminhado,
família leva para avaliação de especialidade, a gente abre a escola para esse especialista também. Porque o especialista vai precisar observar essa criança na escola. E muitas vezes, olha, escola, percebi que a criança está com uma dificuldade nessa área tal. Posso sugerir para vocês? Sugiro esse tipo de ação, sugiro, estudem esse livro aqui, vamos pensar juntos. Então, a gente aprende muito com as equipes externas. É uma parceria que todos nós crescemos, assim, e vejo que eles também gostam dessa entrada. E, sobretudo, a criança, né? E a criança ganha. Fora que esse profissional especializado, ele vê a criança num contexto individual, normalmente, né? No consultório, no atendimento. Então, a gente também entende que é muito importante para esse desenvolvimento, para esse trabalho de intervenção, a gente levar o profissional para observar como a criança reage coletivamente, né? Que é um contexto totalmente diferente. Isso, na psicologia escolar a gente trabalha muito, Carla, com práticas baseadas em evidências. Então, assim, o que tem de melhor hoje na literatura científica para crianças com esse tipo de dificuldades, esse tipo de encaminhamento? Então, a gente traz isso para a família. Olha, família, a ciência está dizendo que isso tem funcionado muito bem, vocês topam? Então, é sempre nesse diálogo mesmo, tá bom? Tá, joia. Deixa eu só te perguntar uma coisa para a gente poder ir encerrando aqui. A gente sabe que a escola, ela, nesse período, né, que estendido que vocês atuam, muitas vezes não há necessidade de levar tarefas para casa, né? Essa questão de não levar tarefas para casa também pode gerar um comparativo. Nossa, mas olha, a escola tal tem tanta tarefa. Conta como que a família deve enxergar isso e qual é o papel dela. Porque, obviamente, ela pode não ter que fazer uma tarefa de casa, mas ela é parte do contexto dessa educação, né? Ou melhor, ela está ligada a isso, né? Conta pra gente essa participação. Que bom que você falou disso, porque eu estava sentindo vontade de falar, estava ouvindo a Ana falar, por exemplo, da intervenção que a gente faz dentro da escola antes de fazer o encaminhamento, e ela tem tudo a ver com essa pergunta. Hoje, na nossa jornada, não na nossa rotina, a gente tem momentos para oficina de aprimoramento e para oficinas de enriquecimento. Então, o professor, ele trabalha com aquele conteúdo ou com aquele conceito que está sendo desenvolvido, que é previsto para aquela série, num momento, no período da manhã. E à tarde, na oficina de aprimoramento, eles têm a oportunidade de fazer o treino, o reforço, a a proposta de atividade que vai aprofundar aquele conhecimento. Então, a nossa oficina de aprimoramento seria como o momento da lição de casa. Né? E aí, as crianças que apresentam uma dificuldade, que a gente, antes de fazer encaminhamento, nesse horário da tarde, eles participam de um atendimento em grupos pequenos para reforço pedagógico, para a gente tentar sanar a dificuldade antes de fazer o encaminhamento. E as crianças que têm uma alta habilidade, que têm um desenvolvimento acima da média em alguma área, têm a oportunidade de participar de clubes de enriquecimento. Né? Então, isso a gente fez dentro da nossa programação, no período da tarde. Né? Então, esse é um diferencial que a gente tem para poder continuar tendo um olhar individualizado, mesmo que coletivamente, no desenvolvimento deles coletivamente. E para as famílias participarem, a gente tem propostas no decorrer do trimestre, como, por exemplo, uma visita mensal, foi algo que a gente foi trazendo depois, justamente por uma fala dos pais, porque eles falavam isso. Glaucia, mas eu quero saber o que ele está aprendendo. Como não tem tarefa de casa, como é que eu vou saber? Como é que eu vou participar? Né? Falou, não, nós vamos dar um jeito. Eles levam um caderno para casa no final de semana. Esporadicamente, os professores pedem uma atividade, alguma coisa para ser feita em casa também. E uma das coisas que a gente faz também é trazer a família para a escola, que a gente chama de família na escola. Uma vez por mês, eles vêm e participam de alguma atividade da jornada da criança. Então, é até no horário da aula. A gente fala que nem sempre o pai vai poder vir, e está tudo bem. Os pais que puderem, vêm nessa vez, os que não puderem, venham na próxima, e participam de uma atividade da jornada da criança. E nada melhor do que isso para realmente sentir. Muito mais do que a tarefa de casa, que talvez seja um recorte. Né? Gente, foi muito legal. A gente ficaria aqui horas. Só para a gente encerrar aqui, Chaminade em uma palavra. Difícil em uma? Em uma palavra, só uma palavra que vem assim ao coração. Chaminade, em uma palavra. Poxa. Em uma frase, então, né? Chaminade em uma frase. Chaminade é alegria, né? Olha lá, chaminade é alegria. Completo. Eu acho que eu vou pegar uma palavra que é da própria proposta marianista, que é espírito de família. Que legal.
Pessoal, muito obrigada, Gláucia, muito obrigada, Ana Carla, muito obrigada, Gilson. A gente teve aqui um bate-papo muito legal e, como eu disse, a gente ficaria aqui horas conversando. Espero que vocês também aproveitem muito, né? E caso tenham interesse em saber mais, vai lá, eles estão lá prontos para conversar com todos vocês. Muito obrigada e até a próxima.